Que Deus abençoe muito a sua vida. Hoje vamos dar continuidade àquela conversa que o Senhor Jesus estava tendo com aqueles religiosos. João capítulo 8, a partir do versículo 21. E você tem gostado dessa leitura da Bíblia em ordem cronológica? Então dê o seu gosto e partilhe esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Meu Deus, que venhamos aprender e tirar uma lição dessa conversa que o Senhor teve com aqueles homens, para que hoje nós não venhamos cair no mesmo engano em que eles estavam, mas tenhamos os nossos olhos abertos. Em nome de Jesus. Amém. Então, versículo 21 do capítulo 8. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis nos vossos pecados, para onde eu vou, não podeis vós vir. O comentário diz: morrereis no vosso pecado. A condição apresentada pelo Senhor Jesus àqueles homens, se quisessem ser salvos, foi crer e obedecer. O Messias era a única fonte de luz que poderia libertá-los do pecado, mas devido à incredulidade, eles o rejeitaram. O Salvador estava muito próximo das pessoas e na iminência de se retirar do mundo. Mesmo assim, a maioria escolhia continuar presa às trevas. Esse versículo mostra claramente que nem todos serão salvos ou terão acesso ao céu, onde o Filho de Deus está, porque nem todos abandonam a vida errada que levam. Morrer em pecado diante do Senhor significa estar condenado eternamente. Todas as pessoas que morrem em seus pecados, quer dizer, ela não aceitou Jesus, ela não recebeu Jesus em sua vida, então elas são separadas completamente de Deus. Seguindo para o 22. Diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz: para onde eu vou, não podeis vir? E dizia-lhes: vós sois de baixo, e eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. O comentário diz assim: vós sois de baixo, eu sou de cima. Deus criou o ser humano conforme a sua imagem e semelhança, ou seja, dotado de raciocínio, livre-árbitro e emoções. Além disso, foi conferido a ele corpo, alma e espírito, uma tríplice constituição, tal como a triunidade da Santíssima Trindade. Mas o primeiro homem, Adão, pecou ao desobedecer à autoridade divina. Com isso, ele perdeu muitos privilégios, inclusive o relacionamento perfeito que desfrutava com o Altíssimo. Isso também aconteceu com os seus filhos e sucessivamente com toda a humanidade. O Senhor Jesus veio como último Adão e permaneceu plenamente perfeito porque rejeitou fazer a própria vontade para fazer a vontade do Pai. Com o seu sacrifício na cruz, deu novamente oportunidade para que o homem restaurasse sua identidade e sua comunhão com o Eterno. Isso significa que o plano de salvação do Todo-Poderoso é para todos, mas nem todos creem nele. Assim, quem despreza o sacrifício, vicário do Filho de Deus, continua filho do primeiro homem, do primeiro Adão, e vive em inimizade com o Pai Celeste. Diante disso, está preso à morte espiritual. Mas quem nasce do último Adão, que é o Senhor Jesus, recebe sua natureza espiritual e, por isso, pode desfrutar da vida eterna. 1 Coríntios 15, 45 ao 48. Assim, está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual celestial, tais também os celestiais. O Senhor Jesus já tinha tido uma conversa assim com Nicodemos, explicando para ele a necessidade dele nascer de Deus, ter a natureza divina dentro dele. A natureza adâmica, a natureza natural, nós já possuímos desde sempre. Infelizmente, nós já nascemos no pecado, trazemos uma herança de Adão. O pecado é o afastamento de Deus. Então, todo ser humano já nasce afastado de Deus, longe da presença de Deus. E ele, então, precisa tomar uma decisão, fazer uma escolha. Ele pode escolher seguir o caminho
que todo mundo escolhe, o caminho natural da carne, ou ele vai escolher o caminho da fé, do sacrifício, da renúncia. Por isso que o maior propósito que nós temos que ter neste mundo é viver para Cristo. E ele falou, vós sois aqui de baixo, porque eles viviam pela religião, eles viviam pela tradição, eles viviam pela vida deles nesse mundo, as prioridades, os valores deles estavam neste mundo. E Jesus falou, eu sou lá de cima. Porque Jesus muitas vezes falava, eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E o meu Pai, eu faço as obras do meu Pai. Então, ele fazia as coisas de Deus. E assim temos que nós também, se queremos ter a plenitude de Deus, né, a vida abundante que ele prometeu, vamos viver para ele. Viva os planos de Deus. No 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E quantas pessoas hoje, apesar delas estarem na igreja, ouvirem falar de Jesus, mas elas continuam incrédulas, né? Elas não creem no Filho de Deus, elas rejeitam perdão. E como que eu posso dizer isso? É simples, quando elas permanecem vivendo na prática do pecado, elas estão rejeitando o Filho de Deus. No 25, disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse, muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo, mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou. O comentário do 28, quando levantardes, o Senhor Jesus era exatamente quem afirmava ser o Messias, Filho de Deus. Reiteradas vezes, ele falou da sua origem, da sua divindade e da sua missão àqueles que lhe perguntavam. Inclusive, chegou a se apresentar como o Altíssimo. Eu sou, para revelar-se como Deus enviado ao mundo. Mas a maior oportunidade que todos teriam de conhecê-lo, de fato, seria na cruz. Quando disse que seria levantado, o Senhor mostrava que tipo de morte iria sofrer. Na crucificação, ele atrairia os pecados do mundo, mas isso fazia parte do processo da salvação. Era o sacrifício gerando vida, e a humilhação promovendo exaltação. Diante de suas palavras e dos seus sinais, muitos creram nele e outros preferiram pegarem pedras para matá-lo. Jesus não estava ofendendo eles, pelo contrário, Jesus estava mostrando o caminho real da vida, né? E mostrando, claro, que eles estavam enganados, mas eles preferiam estar enganados porque aquele engano trazia benefícios para eles. E fazer o que Jesus estava propondo era ir contra o que eles aprenderam a vida inteira e, claro, tiraria eles daquele pedestal de santidade, colocaria eles, então, no mesmo nível que toda gente pecadora. No 29, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O comentário do 29, faço sempre o que lhe agrada. Todos possuem necessidade de compartilhar seus sentimentos, suas ideias e os seus sonhos, mas pode acontecer de nos sentirmos solitários, mesmo estando rodeados de pessoas. Da mesma forma, embora o Senhor Jesus tivesse a companhia dos discípulos, nos momentos de dor, não era com eles que contava. Ele sabia que era o seu Pai, que o compreendia como ninguém e que em tempo algum o abandonaria. A única separação deles foi na cruz. Sua comunhão perfeita e profunda com Deus era comprovada pelo desejo de fazer tudo que lhe agradar. Aqueles que fazem a vontade de Deus nunca estão sozinhos. E essa é a melhor dádiva de quem morre hoje em Cristo. Ela atravessa para o outro lado, né? Para o reino de Deus, o reino dos céus, melhor dizendo, mas na companhia de Deus. No 30, dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O comentário do 31,
as exigências da fé. Depois de ouvir todas aquelas palavras, alguns vieram a crer, mas o Senhor Jesus deixou claro que não bastava uma entrega cheia de entusiasmo e superficialidade. Era preciso permanecer continuamente na prática dos seus ensinamentos para que fossem ensinados seus discípulos. E eles, então, aquelas pessoas começaram, deram início. É como, por exemplo, a pessoa que está numa completa escuridão, ela está perdida. Então, uma luzinha se acende. Então, se ela permanecer seguindo, né, até essa luz, então, cada vez mais próximo da luz, mais ela vai estar iluminada. Então, eles tiveram uma luz, né? Agora eles podem seguir, eles têm um foco para ir em direção dele. Então, se permanecerdes na minha palavra. A mesma coisa acontece hoje. Por exemplo, tem uma história de um músico na antiga China, República da China, e ele era um músico muito experiente e ele foi convidado a dar aulas lá na China, na antiga República da China. E ele foi. Só que a China era completamente contra os cristãos, contra a Deus. E ele foi, e foi dado para ele a liberdade, que ele poderia lá estar e depois sair. 7 meses depois ele desejou sair, foi no local onde poderia solicitar a sua saída e não deixaram. Ele foi no segundo dia, foi no terceiro dia e alguém deu uma folha rasgada para ele e ele colocou no bolso para mais tarde poder ler. E quando ele viu um versículo da Bíblia, não sabia que era a Bíblia, nunca tinha lido, nunca tinha presenciado ou tido contato com a palavra de Deus. E aquele versículo tocou ele profundamente. No dia seguinte, a outra pessoa deu mais uma folha rasgada. E depois mais uma outra, depois mais uma outra. E ele veio se converter a Jesus Cristo. Veja, com uma folha rasgada da Bíblia. Era proibido de todo ter uma Bíblia, mas ele se converteu com pedaços da Bíblia rasgada que era entregue a ele. Então, a palavra de Deus tem esse poder de transformar a vida daqueles que leem. Desarmados, né? Com o coração aberto. No 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O comentário diz assim, a verdade. São muitas as verdades apresentadas pelo mundo, mas só existe uma verdade capaz de libertar do diabo e do pecado. Jesus Cristo. Ele não apenas anunciou ou testemunhou a respeito da verdade de Deus, como também a própria verdade. Portanto, o ser humano não precisa de nenhuma outra revelação para se tornar livre, mas a condição para que o poder da verdade entre em ação é a submissão inteiramente a ela. E se submeter nada tem a ver com ter qualquer emoção, pois senão o verbo usado não seria conhecer, mas sentir. Significa que a fé processada no coração é inútil e em vez de libertar, mantém as pessoas reféns dos sentimentos. Portanto, a verdade é Jesus. Jesus é a verdade. Então, quem tem um encontro com Jesus, ele se liberta. Olha o que aconteceu no 33. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? O comentário do 33 diz, sereis livres. Quando o Senhor Jesus ofereceu liberdade aos judeus, deixou explícito que eles eram escravos, mas eles se ofenderam porque se consideravam superiores a todos os povos por serem descendentes de Abraão. Embora a nação de Israel estivesse subjugada politicamente ao Império Romano, os religiosos mantinham-se altivos, alegando que interiormente jamais foram dominados por alguém. O espaço deles mostrava que desconheciam que a prisão em que viviam era na própria alma. E mamão, né? O dinheiro, o reconhecimento, a fama, né? O prestígio, que era o que eles defendiam acima de tudo. Então, eles esqueceram que foram escravos no Egito, né? Que eles sofreram lá, lembra dos 300 de Gideão? Quando Deus usou Gideão para libertar, Israel estava oprimido pelos do Oriente, né? Os povos do Oriente. Então, quer dizer, muitas vezes Israel já sofreu a opressão, estava sofrendo naquele instante, mas a religiosidade, o pensamento, né, a consciência cauterizada fazia eles pensar que eles estavam bem. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo
do pecado. O comentário do 34 está até aqui embaixo. O pior status para o homem, servo do pecado. Aqueles que vivem dominados pela prática do pecado estão presos à maior profunda escravidão. Significa que, diante de Deus, essas pessoas vivem em constante estado de rebelião contra Ele. Assim assumem o diabo como seu senhor, pois isso sofrem todo tipo de fracasso. E aqui nós podemos falar de tanta coisa, né? O escravo do pecado ou o servo do pecado, que seja, né? Por exemplo, a pessoa que ela tem uma mágoa, ela se torna refém, escrava daquela mágoa. Por exemplo, a pessoa magoada, ela acorda pensando em quem fez mal a ela dorme pensando em quem fez mal a ela come, ela almoça, ela janta, ela toma o café da manhã, o café da tarde, pensando em quem fez mal para ela. Se ela viaja, ela pode ir para um lugar paradisíaco, lindo, mas naquele lugar ela vai lembrar daquele que fez mal. Quer dizer, a mágoa não deixa ela esquecer a ferida, não deixa ela viver, não deixa ela desfrutar do presente. Então, é como se a pessoa ficasse presa àquele passado, àquela dor, àquela angústia. Ela nunca sai daquele ciclo de dor. Então, ela é escrava do pecado, porque a mágoa não diz respeito a você inocentar quem fez mal, mas a você se libertar desse sentimento que te escraviza e te mantém refém dele. A pessoa, por exemplo, ela é viciada no tabaco, por exemplo, no cigarro. Quantas pessoas falam assim, não, se eu quiser eu deixo. Tem umas que deixaram por 1 mês, 2 meses, 6 meses, mas depois recaíram novamente. Então, quer dizer, continuam escravas. Elas só pararam um tempo, mas não conseguem abandonar de vez. Então, o vício, seja do álcool, tabaco, seja o que for, né, principalmente hoje, o vício da pornografia, então as pessoas se tornam escravas, literalmente escravas, dependentes daquilo. Elas não conseguem deixar, quer dizer, elas estão viciadas, presas. Normalmente a pessoa que é viciada, ela não reconhece isso, né? Ela não aceita isso, mas é uma realidade. Então todo aquele que comete pecado é servo, é escravo do pecado. E o 35, ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. O comentário diz assim, ó, filho versus escravo. O Senhor Jesus revelou que Israel estava dominado pelo pior tipo de escravidão que existe, a espiritual. Diante disso, para ilustrar a condição do ser humano perante Deus, ele usou o exemplo do servo que vivia sobre o poder absoluto do Senhor que o comprou. Neste sentido, quem está na condição de escravo sofre com a subversiência e com os caprichos do Senhor que o aprisionou. E mesmo se submetendo a ele, não possui segurança, pois corre o risco de ser vendido ou despedido de casa. Já o filho desfruta da estabilidade e dos privilégios permanentes oferecidos pelo pai. O filho é o que obedece a Deus e o escravo é todo aquele que se mantém rebelde contra a sua palavra. Então ele falou que o servo ele não fica na casa, diferente do filho. E por que o filho permanece para sempre? Não é somente um tempo, mas para sempre. Porque o filho morreu para o pecado. E ele então nasceu de novo, recebeu a nova identidade, uma nova criatura nasceu dele. Uma nova mente, um novo coração. E ele diz no 36, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O comentário, você realmente é livre? Na busca por liberdade, muitas pessoas acabam se tornando prisioneiras de algo ou de alguém. Pensam que a autonomia de ir e vir e fazer o bem, o que bem entendem, sem dar satisfação a ninguém, é o mesmo que ser livre, mas sem perceber, ao longo da vida, elas vão se acorrentando ao mau pensamento, sentimentos ruins, vícios, maus hábitos, orgulho e inveja, por exemplo, e passam a viver reféns de suas próprias escolhas, emoções e até vontades alheias. Portanto, ser livre é uma necessidade humana que não se satisfaz com realizações pessoais, e sim espirituais. Isto é, obedecer ao Altíssimo é a única maneira de se tornar e permanecer de fato livre. Você já recebeu Jesus na sua vida? Porque só Ele pode libertar você.
Só Jesus, né? Ele morreu na cruz por nós, ele levou o nosso pecado, ele carregou as nossas dores, enfermidades, ele levou sobre ele. Então, somente ele, somente Jesus, verdadeiramente pode nos libertar. Você já recebeu Jesus? Você já fez esse compromisso com ele, entrega da sua vida a ele? Ele já é o seu Senhor? Enfim, agora a resposta só você pode dar. Bom, vamos continuar depois nesse mesmo capítulo e finalizar aqui a leitura desse capítulo 8. É muito forte, né? Há muita coisa o que se falar. Então, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.